Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Lázaro e do zagueiro Balbuena, por favor. Primeira pergunta. Oi, Fernando, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Primeiro, suas impressões do jogo. Fernando, eu queria que você explicasse a substituição logo que você perde o Renato. Eu sei que é uma decisão rápida, você opta pela entrada do Maicon. Me parece que não dá certo. A gente até percebe o Rony um pouco mais adiantado. Depois do intervalo, você tenta corrigir com a entrada do Cantillo. Que você explicasse um pouco suas alterações. E, se possível, o torcedor está ansioso, está preocupado com a situação do Renato Augusto. O que já dá para passar sobre... A gente sabe que ele precisa ser melhor avaliado no Brasil, mas as primeiras informações que você tem. Obrigado. Boa noite, Cassucci. Uma partida que a gente começou bem, dentro da ideia de jogo, e fez os primeiros 10 minutos muito bem, controlando o jogo e construindo. E depois, é claro, da lesão ali, tivemos que fazer uma substituição no início de partida e a equipe se perdeu um pouco a partir dessa primeira troca e demorou para conseguir se reajustar no jogo. Estava tendo dificuldade na primeira saída e aí o Michael veio para um plano mais atrás e o Rony se adiantou um pouco no campo para a gente conseguir circular melhor a bola e foi reentrando ao longo da primeira etapa no jogo, mas não conseguiu produzir da forma como gostaríamos. Fabian fazendo o gol no final da primeira parte, importantíssimo, muito bom, grande atuação. E depois, no segundo tempo, sim, aí conseguimos reajustar e reorganizar a ideia da nossa circulação, da nossa primeira construção, e aí conseguimos reassumir o controle do jogo já desde o início, novamente, da segunda etapa, e criando situações e definindo o placar. A entrada do Cantillo deu o ritmo da circulação de bola que a gente perdeu ali depois no momento do primeiro tempo. Do Renato ainda não temos clareza do que foi. No momento que ele apoiou, pisou, sentiu incômodo no joelho. Vamos aguardar ainda para avaliações aí futuras e que sejam o menos grave possível. Fernando, tudo bom? Rafael Sibila, TV Globo, aqui atrás. Em relação a justamente esse momento que teve a lesão do Renato Augusto, passado alguns minutos e o Liverpool conseguiu chegar a atacar ali, eu vi até que você, quando o Cássio sente uma lesão e é atendido, você conversa com os jogadores ali, bate um papo com o Fagner, se eu não me engano. Naquele momento, na parte anímica, você sentiu que os jogadores acabaram sentindo a saída do Renato, por toda a preocupação que gera quando o Renato se machuca, voltando de lesão, você sentiu que ali houve também uma questão psicológica que afetou quem estava em campo pela saída do Renato? Rafael, claro que impacta, né? O atleta importante do time retornando e aí uma saída precoce ali no jogo tira, o time estava jogando bem e ele participando muito da nossa, né, da primeira parte e tem esse primeiro momento de reajuste, entrar também ali, o Michael entrar nesse primeiro momento não é fácil, né? Não está iniciando o jogo até entrar na rotação do jogo e justamente numa parada ali a gente tentou reorganizar porque a gente ficou um pouco com a bola um pouco nervosa, não conseguindo trocar passes e a equipe teve esse momento um pouco fora assim, mas depois foi retomando e conseguiu se recuperar dentro da partida de uma forma importante, sair com um resultado muito bom, né? Uma estreia também, tem vários componentes que traziam isso, quer dizer, você já está um grande tempo sem jogar, retomando, né, a competição depois de 25 dias, numa estreia de Libertadores fora de casa, depois uma saída com 10 minutos, então são vários componentes que vão acentuando ainda mais, não é claro o peso e a importância do Renato, mas são vários fatores que vão se acumulando e a equipe conseguiu dar uma resposta muito grande com tudo isso. Boa noite para o treinador. Como influiu o gol nos finais do primeiro tempo em sua charla técnica do entretempo? Franco ser um perdedor dia de Montevideo. Para mim, né? Ele falou para mim, treinador. Tem que falar português ou espanhol? Bom, logicamente, quando a gente faz um gol nos minutos finais do primeiro tempo, dá um alívio, né? Porque o jogo muda diferente. O time adversário tinha que propor mais, tinha que sair mais, a gente ia ter mais espaço.
A gente conseguiu o gol no momento onde não conseguíamos ter profundidade, não conseguíamos trocar muitos passes e é fundamental também a bola parada. A gente vem treinando muito e a gente foi feliz com uma bela assistência do Fagner que a gente conseguiu fazer o gol para poder ir tranquilo no vestiário. Mas o discurso no vestiário não mudou, a gente se cobrou, a gente sabia que estava jogando diante de um adversário muito difícil. E a gente se cobrou, logicamente, que tínhamos que jogar mais, tentar ter mais posse de bola que a gente conseguiu no segundo tempo. Oi, Fernando, aproveitando para fazer mais uma, você agora teve semanas livres e agora vai começar uma sequência, ainda tem o final de semana livre, mas depois começa uma sequência com viagem longa para a Copa do Brasil, depois Campeonato Brasileiro. Para esse próximo jogo, você já tem um planejamento de talvez rodar mais o elenco, colocar jovens jogadores, talvez promover a estreia do Christian, ou não, vai para a Copa do Brasil com o time principal? Qual que é a sua ideia já projetando o futuro? Não, Bruno, na verdade a gente ainda não vai definir, claro, toda a situação, mas eu tenho falado disso constantemente e até por conta de tudo, a tua pergunta, né, da quantidade de jogos, da necessidade, nós temos um grupo principal, nós estamos criando e sempre buscando isso de ter um grupo forte, porque né, não é discurso, é a prática, a gente tem a necessidade, quer dizer, o Michael precisou entrar com 10 minutos e dar resposta, o Balbuena retornando ao time e dando uma ótima resposta, e outros até do Cantilho voltando a jogar e muito bem, colaborando demais com o time, foi muito importante na forma como o time atuou na segunda etapa. Então nós temos um grupo principal, então não temos um time principal, nós vamos construindo dessa forma, e a quantidade de jogos que vão começar a vir na sequência, a gente ainda tem esses dias até o próximo, mas ela exige isso, então a gente vai trabalhar jogo a jogo, com a estratégia, analisando o adversário, enfim, as características dos nossos atletas, mas essa importância fundamental de um grupo para suportar todo esse calendário. Fabián, buenas noches. Luis Choca para futbolclub.hoy. ¿Qué opinión te merece el rival Liverpool que en la temporada pasada quedó subcampeón uruguayo y esta es su primera participación en fase de grupo de Libertadores? Si puedes contestarla en español. Sí, buenas noches. La verdad que teníamos muy buena referencia del equipo y lo vimos hoy. Tienen buenos jugadores rápidos que manejan bien la pelota y bueno, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo ordenado, práctico, que siempre trata de jugar para adelante y lo sufrimos en gran parte del primer tiempo. Entonces vinimos preparados como para poder hacer nuestro trabajo, tratar de contrarrestar los valores que ellos tenían y bueno, pudimos empezar la Libertadores con un triunfo fuera de casa. Fabián, TV Globo de novo. Você está acostumado com a torcida do Corinthians, mais uma vez ela se fez presente aqui em Montevidéu, era algo que todo mundo esperava. Mas, ao enfrentar o Liverpool, um time que não consegue encher o centenário e encontrar um cenário com poucos torcedores presentes, isso mexe como com o jogador que está lá em campo? Porque a gente, quando pensa em Libertadores, a gente pensa num caldeirão, pensa num estádio como a La Bombonera, cheio de gente, e hoje um jogo com poucos torcedores, onde a torcida do Corinthians fez mais barulho até mesmo do que a torcida local. Sim, a gente tem que se adaptar às situações que se apresentam durante o jogo. Hoje a gente tem um monte de exemplos disso. Você falou questão de torcida, o estádio grande, né, parecia que não tinha muita gente. E a gente tem que se focar no nosso jogo, fazer o nosso trabalho. A gente, com uns 13, 15 minutos, perdeu um jogador importante da equipe, a gente teve que se manter, ficar focalizado no nosso trabalho para não perder o foco. Então, são coisas que a gente deixa de lado, a gente foca a tratar de sempre se manter bem no jogo para poder conseguir o resultado, e isso que a gente fez. Obrigada, Fernando, Balbuena, a todos que nos acompanharam. Até a próxima.